Olá, pessoal. Está no ar mais um Conversa Fiada. Nosso papo hoje é Sociologia. Eu estou aqui com Mariângela de Figueiredo Braga. Ela é graduada em Administração pela Unimontes, fez mestrado em Sociologia na Paraíba, inclusive com um tema relacionado ao processo de industrialização de Montes Claros, e mais recentemente concluiu um doutorado pelo UFMG, também em Sociologia e Política. Ela é filha do saudoso fazendeiro José Braga e da querida diretora Teresita de Figueiredo Braga, de quem certamente herdou o gosto pelo magistério. É isso mesmo, Mariângela? A amizade, o carinho me permite a chamá-la de felicidade perpétua, porque na minha concepção a felicidade, de alguma forma, ela é perpétua, mesmo que em alguns momentos fugaz, mas ela é sempre presente. E perpétua sempre é presente na minha vida, na nossa vida, e principalmente com essa alegria e com essa grandeza de coração. Muito obrigada, então. Mariângela, você é egressa da antiga FADEC, da saudosa, né? Nós passamos por lá, e hoje é Unimontes, né? Onde você fez a administração de empresa, né? Fomos, inclusive, contemporâneos. Você também trabalhou no Banco Nordeste, depois foi trabalhar na Codevasf, onde trabalhamos juntas também. Depois você morou em João Pessoa, onde você fez o mestrado, depois no Rio de Janeiro e também em Rondônia. Nesses dois lugares você já como professora universitária e depois você retorna para Montes Claros, né? Eu queria que você falasse para a gente o que valeu, é uma experiência considerável, o que valeu para a sua vida essa andança sua por esses lugares todos que eu falei? Eu acredito que o mundo é muito grande para que você fique somente num determinado lugar. E na época em que nós éramos estudantes, naquele momento, tudo era muito diferente do agora, tudo era mais difícil, era mais proibido, nada, na sua grande maioria, nos era permitido. E a ousadia sempre foi uma característica minha, incentivada pelos meus pais também, de querer buscar além do nosso cotidiano, de verificar o que é que o mundo, naquele momento, nos oferecia. E eu fui. E não arrependo em momento algum, muito antes pelo contrário, eu acredito que hoje, com todas as facilidades que existem, as pessoas devem buscar, procurar e ampliar seus horizontes, seu conhecimento, vislumbrar um pouco mais do que está posto para nós, né? A curiosidade é fundamental na existência de cada um. É por meio e através dela que você pode mudar, transformar e intervir numa dada realidade. Só ganhei então, com isso. Então, valeu a pena. Com certeza. Mariângela, sua tese no mestrado, ela versava sobre o processo de industrialização de Montes Claros, como eu falei aqui na abertura. Eu queria saber por que você escolheu esse tema, né? E eu queria que você falasse das principais conclusões que você tirou nessa tese. Interessante, porque naquele momento nós passávamos por um processo de mudança, de transformação muito radical. A vocação norte-mineira é uma vocação agropecuária e, de repente, Montes Claros se viu passando por uma mudança do seu eixo da economia e da política. De agropecuário, nós passamos a ser um polo industrial, um grande distrito, uma referência com todos os recursos possíveis naquele momento que eram implementados por meio e através da Sudene. E aquilo chamou a atenção não só pela mudança física da cidade, como também de atitudes, comportamentos, absorção de uma mão de obra muito especializada, da qual nós, sertanejo, norte de Minas, não estávamos preparados para aquilo. E aquilo me despertou o interesse em verificar quais os desdobramentos daquela dada realidade para a região naquele momento. Daí meu objeto de pesquisa, essa angústia, essa busca de apreender
como é que esse processo se dava naquele instante. Então, não teve nenhum juízo de valor. Você não poderia, por exemplo, falar sobre o que foi esse processo, em termos de valores? Foi um processo importante ou onde que ele parou? Sim, ele foi um processo importante porque nós saímos, né, de uma estagnação, digamos assim, mas só que o movimento ele foi um pouco contrário. A nossa vocação era uma e andamos por um outro lado do qual nós não nos preparamos e nós não nos organizamos para isso. O processo foi se dando, né, de uma forma rápida, intempestiva, das quais nós vivenciamos as suas consequências e o desdobramento. Quando fecha, quando termina o período dos subsídios, né, o período de carência, praticamente as indústrias fecham, deixando um legado muito sério, muito complicado para a nossa região, que foi o alto índice de desemprego, falta de infraestrutura e saneamento básico, capacitação e qualificação. Então, a região ficou um tanto quanto à deriva da sorte, dos desígnios, do capital a ser retomado para que nós pudéssemos começar a adequar a nossa dada realidade. Você transformou essa tese sua em livro. Onde que ele pode ser encontrado, já que ele trata de um momento tão importante na história de Montes Claros, na história econômica e social? Realmente é um livro que eu acredito que seja interessante no sentido de despertar esse questionamento nas pessoas, principalmente estudantes, profissionais, diretores, né? E até os políticos também, né? Para repensar e não incorrer em alguns erros que foram tão danosos para a nossa realidade. Ele pode ser encontrado na própria Unimontes, lá na biblioteca. Ok. Outra coisa que eu queria ver com você, que você fez uma análise muito grande desse momento de Montes Claros, e eu vejo que agora, na atualidade, nossa região está passando por um momento de muita prosperidade, né? Ou seja, muitas alternativas, muitas oportunidades de negócio. Acho que o Norte de Minas nunca experimentou isso anteriormente. Que paralelo você faz entre o processo que aconteceu na década de 70 e esse da agora? A diferença é só capacitação? A nossa região está mais preparada para esse mercado? Eu acredito que realmente a nossa região ela está mais preparada. Nós tivemos as empresas, as instituições, os órgãos públicos preocupados com a necessidade da região. E, de certa forma, fomos preparando para que esta transformação, de fato e de direito, se desse. Sem muito impacto, né? Exato. Né? Ok, nós vamos para um intervalo, nosso primeiro intervalo, e nós voltamos já já. Não saia daí.